De novo, gostaria de dar as boas-vindas para vocês, sejam muito bem-vindos ao curso de Métodos e Técnicas de Análise da Informação para o Planejamento. O nome é longo, por isso a gente deu um apelido para essa disciplina, que é MTI, né? Então, sejam muito bem-vindos ao curso de MTI. Eu sou a professora Flávia Feitosa, que sou a professora responsável por esse curso, e já me coloco como professora responsável, porque não me considero a única professora desse curso. A gente vai contar com a ajuda de outros professores. Um deles é o Luiz Felipe, que não pôde estar presente hoje, mas ele que foi responsável pela elaboração dos roteiros de aulas práticas que nós teremos, né? Então, na próxima aula, vocês vão poder conhecê-los. E também vamos contar com o apoio do Diego e do Danilo, que é a equipe do Laboratório de Geoprocessamento, que vão nos acompanhar ao longo desse curso para dar todo o apoio para vocês nos trabalhos práticos. Diego, dá um oizinho. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Danilo. Boa noite, pessoal. Então, essa é a equipe de professores, né, do curso, com o Diego, Danilo e Luiz Felipe também auxiliando nesse curso e dando todo o apoio, né? Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Hoje a gente vai ter uma aula introdutória, vamos falar um pouco do que é esse curso, vamos falar do que é um processo de pesquisa. Nesse curso nós vamos fazer uma pesquisa correlacional. Então, tudo que foi ensinado em termos de métodos e técnicas, a gente vai aplicar numa pesquisa, e eu tenho certeza que nós teremos pesquisas lindas ao final desse curso, como já aconteceu em geoprocessamento. Quem fez geoprocessamento terminou o curso com pesquisas muito bacanas, tenho certeza que teremos outra experiência bem-sucedida nesse quadrimestre suplementar. Então, eu vou apresentar brevemente o objetivo do curso, o que é uma pesquisa, um exemplo de uma pesquisa que a gente pode fazer com os métodos e técnicas que vocês vão aprender aqui nesse curso. Em seguida, a gente vai fazer uma dinâmica. Eu quero conhecer um pouquinho mais sobre vocês, quais são as expectativas, que temas de pesquisa vocês gostariam de explorar, né, livre. E vou apresentar também um pouquinho a nossa plataforma, o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que é o Moodle, né? Novidade, vocês já devem estar explorando nas outras disciplinas. Temos muitas novidades nesse quadrimestre suplementar. Então, a disciplina de MTI está mudando bastante. Primeiro, porque é a primeira vez que ela vai ser ministrada online, né? E segundo, porque a gente tem várias ferramentas novas, um AVA novo, estratégias novas, que serão testadas pela primeira vez. E em terceiro, a disciplina, para ela ser ministrada online, ela demandou um monte de adaptações, mas uma delas é que antes a gente usava um software proprietário nas aulas práticas. E agora a gente vai usar um software livre, o software R, e isso vai demandar novos roteiros, novas práticas na nossa disciplina. Então, eu vou compartilhar com vocês a apresentação. E a gente continua. Compartilhar. Pronto. Bom, como eu falei, nossa disciplina tem um nickname, um apelido, que é MTI, e eu não estou sozinha, né? Eu conto com a ajuda do Luiz Felipe, Bortolato Cunha, e também do Diego e do Danilo. Opa. Ih, o que aconteceu aqui? Gente. Ah, tá. Bom, rapidamente, qual é o objetivo desse curso, né? A ideia desse curso é oferecer um panorama geral de várias ferramentas de análise de dados, né? E a gente vai dar uma ênfase particular naquelas técnicas de inferência estatística clássica e espacial. Se vocês não sabem o que é isso, não se preocupem, a gente vai ver
tudo do início, né? Não é exigido nenhum conhecimento de estatística para esse curso, né? Então, a gente vai utilizar técnicas de inferência, estatística clássica e espacial e verificar a aplicabilidade dessas técnicas em estudos que subsidiem o processo de planejamento territorial. A ideia desse curso é intercalar aulas teóricas e aulas práticas, e com isso eu vou apresentar diferentes aspectos da análise de dados territoriais. A gente vai trabalhar com dados espaciais, ou seja, o que tem alguma localização no território, no espaço. Vamos falar de coleta e processamento de dados, de análise exploratória, visualização de dados e construção de modelos estatísticos. Qual é a abordagem pedagógica desse curso? É uma abordagem de aprendizagem baseada em projetos. Então, a gente vai subdividir essa turma em pequenos grupos e vocês vão vivenciar possibilidades de análise quantitativa de dados e devem ser capazes de desenvolver uma pesquisa que explore uma questão relevante para o planejamento territorial, se vocês são de outro curso, alguma questão importante para o curso de vocês, por meio de análises exploratórias e construção de modelos estatísticos. Então, o conteúdo desse curso, nas primeiras semanas, a gente vai tratar de conceitos bem básicos da estatística, são semanas de nivelamento, quais aqueles conceitos que vocês precisam saber para acompanhar esse curso. Em seguida, a gente vai tratar de correlação, análise de regressão clássica, e aí nesse 1, 2, 3, esse módulo 1, 2, 3, é muito de regressão clássica. O módulo 4 e 5, a gente parte para a análise dos dados espaciais, a gente começa a tratar a localização desses dados. Então, a gente vai ver o que é autocorrelação espacial e o que é uma análise de regressão espacial. E como eu falei, as aulas práticas, elas ocorrerão com o auxílio do software RStudio e Geodá. Não é um curso de software R, então vocês vão ter as práticas do R, vocês vão ver que o R, ele tem uma carinha assim, meio difícil, é de linha de comando e tal, mas eu peço que vocês não se apavorem, né? Para mim também vai ser novidade, eu ando bem enferrujada com R, por isso até que eu pedi ajuda do Luiz Felipe, ele que montou todos os roteiros. A ideia aqui, vocês não precisam sair daqui feras em R, todos os scripts nós vamos dar, é simplesmente um meio para fazer os cálculos e os modelos e as análises necessárias para esse curso. Os roteiros estarão ali de apoio. Quem quiser virar o cara fera do software do R, acho ótimo, porque é uma ferramenta que vai ajudar bastante vocês no mercado, né? Isso, então, quem se empolgar, maravilhoso. Mas quem quiser fazer o básico, só pegar os scripts prontos, botar os seus dados, rodar e analisar, o que eu vou avaliar, o que eu vou observar, o que eu quero de vocês é que vocês entendam, né, esses modelos, consigam interpretá-los, consigam tirar conclusões interessantes, consigam responder a uma pergunta com os métodos e técnicas que eu vou ensinar ao longo desse curso, né, que a gente vai aprender. Bom, então vamos de novo ao nome do curso, esse nome gigante, né? Métodos e técnicas de análise da informação para o planejamento. E eu sublinho aqui esse análise da informação. Por que eu sublinho? Porque ela é uma etapa fundamental em pesquisas que busquem ampliar a compreensão de problemas e questões no nosso campo de interesse. Então, se a gente quer entender, compreender a relação de um fenômeno com outro, de uma variável com outro, é fundamental a gente analisar dados, analisar a informação. E como eu falei, a ideia nesse curso é que vocês desenvolvam uma pesquisa, né, um processo de pesquisa. E o que é esse processo de pesquisa? Vai ser uma pesquisa correlacional, né, uma pesquisa secundária, eu vou explicar o que é isso. E como que se inicia esse processo de pesquisa? É algo que eu vou começar a provocar vocês a partir de hoje, né? Todo processo de pesquisa, ele vai ter início a partir de uma observação inicial, uma pergunta. Será que as populações mais pobres estão mais expostas à violência, né? Então, essa observação inicial, ela vai envolver dados, informações, leituras, senso comum, conhecimento prévio que vocês tenham, e a partir dessas observações, vocês vão formular uma hipótese, uma pergunta, como essa que eu falei, né? Será? Então,
uma pesquisa costuma partir de ideias que nós temos da realidade, ou seja, as hipóteses. E essas hipóteses, elas são, com muita frequência, expressas em uma afirmação da relação entre duas variáveis. É muito isso que a gente vai trabalhar nesse curso, né? A gente vai fazer perguntas, a gente vai tentar responder, entender o relacionamento entre duas ou mais coisas, né? E aquele exemplo que eu dei, famílias pobres são mais expostas à violência. Então, estou tentando entender a relação entre famílias pobres, né, e violência. Deixa eu só dar uma checadinha se tem gente querendo entrar. Tem. Pronto. Então, uma relação entre duas variáveis. Feita essa formulação dessa hipótese, eu tenho que ver como que eu vou medir esses elementos que eu coloquei. Como que eu vou representar as famílias pobres? Como que eu vou representar a violência para eu poder entender a relação entre essas duas coisas? Certo? Então, eu vou ter que coletar dados para testar a minha hipótese, né? E a partir desses dados, eu vou ter que identificar variáveis. Variáveis são as características de interesse, né? Que são medidas em cada elemento da amostra ou da população. O que eu quero dizer elemento da amostra da população? Nesse caso, os elementos da amostra podem ser bairros, né? Então, eu vou querer entender a proporção de pessoas de baixa renda, de famílias de baixa renda em cada bairro ou setor da cidade e alguma taxa que represente a violência. Como eu poderia representar a violência? Uma taxa de homicídio, taxa de furto, agressão, estupro, enfim, né? Eu vou ter que fazer essas decisões. Quais variáveis que dados e variáveis eu vou selecionar para poder testar a minha pergunta, para poder testar a minha hipótese, responder a minha pergunta, né? Definir variáveis e coletar dados. Vai ser uma das coisas mais difíceis para vocês nesse curso, né? Vai ser isso, estabelecer a pergunta e que variável que eu vou usar, né? É um momento crucial de qualquer pesquisa, né? E esses dados que a gente vai usar na pesquisa, eles podem ser dados primários ou dados secundários, né? Os dados primários são aqueles que o próprio pesquisador obtém com os seus instrumentos, com a sua experiência. Ele é coletado para um propósito específico, ou seja, o pesquisador vai ter sua pergunta de pesquisa e ele vai coletar dados para responder aquela pergunta de pesquisa e, em geral, tem um custo alto, né? Então, esses dados podem ser coletados, por exemplo, por meio de entrevistas e questionários. Então, eu tenho a minha pergunta, como pesquisador, eu tenho a minha pergunta, eu desenvolvo um questionário, né, que não é nada fácil, e vou lá a campo coletar as respostas das pessoas, e isso tem um custo alto, né? Eu vou ter que montar uma equipe, ou vou ter que gastar muito tempo, enfim. E os dados secundários, né? Então, assim, é bem possível, nem sempre, é o caso aqui de vocês nessa disciplina, vocês como os pesquisadores, né, todos nós seremos pesquisadores nessa disciplina, né, vocês não vão coletar os próprios dados, porque a gente nem tem tempo nessa disciplina. Vocês vão utilizar um conjunto de dados que já foi coletado ou reunido por outros pesquisadores, ou por institutos de pesquisa, institutos que são especialistas na coleta de dados, como o IBGE, por exemplo. Qual é a vantagem da análise secundária? É que ela é mais rápida, né? O dado está lá disponível, eu posso pegar o dado do IBGE, do IPEA, da Fundação SEAD, eu baixo, não tem custo, né? Também costumam ser dados reunidos de uma maneira cientificamente sofisticado por órgãos produtores de dados. A gente nunca teria perna para fazer um censo, né? Óbvio que não teríamos perna, não teríamos dinheiro, né? Não teríamos condições, então são dados robustos, né? E a desvantagem é que o pesquisador ele é limitado ao que está disponível, o que o IBGE, o que o IPEA, o que a Fundação SEAD coletou é o que ele tem acesso e ele não vai ter voz ativa sobre como as variáveis são definidas ou são medidas, vai ter que se virar com aquilo que já está coletado, com aquele dado que já existe. Certo?
Então, aqui, o exemplo do IBGE, o exemplo do Censo 2010. É muito provável que muitos de vocês usem dados do Censo 2010 nas pesquisas a serem desenvolvidas aqui na disciplina, que é um dado bem rico, dá para ter um monte de pergunta, responder um monte de questão analisando esses dados. E as variáveis, né? Uma vez com os dados, eu vou querer extrair variáveis, né? Esses dados vão me fornecer variáveis para o meu experimento, que podem ser variáveis quantitativas ou variáveis qualitativas. E o que são as variáveis quantitativas? Como o próprio nome diz, são aquelas variáveis que podem ser descritas por números, né? Quantitativas, descritas por números. E essas variáveis quantitativas, elas podem ser discretas ou contínua. O que é discreta? É aquela variável que é representada por números inteiros, né? Números que são resultados de contagens. A população municipal, por exemplo, né? Eu vou ter lá a minha tabelinha, cada linha corresponde a um município, né? Então, cada município é uma observação. E vou ter as minhas colunas, e uma das minhas colunas é lá a população municipal. E eu vou ter e ela corresponde a uma variável discreta, né? São números inteiros com a contagem da população. Outro tipo de variável quantitativa são as variáveis contínuas, né? Que são números que resultam de medições. Pode assumir valores decimais, o número real, por exemplo, a renda média municipal, ou se eu pego a densidade populacional do município, que seria a população municipal, que é a variável discreta, dividido pela área do município, que é uma variável contínua, né, porque é uma medição, e aí eu vou ter uma densidade, que é uma variável contínua também, quantitativa e contínua. E as variáveis qualitativas, ou também conhecidas como categóricas, elas são definidas por categorias, elas não possuem valores quantitativos. E as variáveis categóricas ou qualitativas, elas podem ser nominais ou ordinais. Uma variável qualitativa nominal é quando não tem ordenação entre as categorias. Exemplo, se o setor, o bairro, enfim, é urbano ou rural, se a gente tiver, as observações forem os responsáveis pelos domicílios, qual é o sexo do responsável do domicílio, né? Feminino, masculino. Então, isso é uma variável quantitativa e nominal, não tem uma ordenação entre essas categorias. Agora, as variáveis qualitativas também podem ser ordinais, quando tem uma ordenação entre as categorias. Se eu estou falando do nível de vulnerabilidade dos municípios, se é baixo, médio ou alto, ou o grau de escolaridade do responsável pelo domicílio, se é até o ensino médio ou não, o ensino superior, etc. Então, existe uma ordenação. Então, embora seja qualitativa, categórico, né, não tem valor quantitativo, tem uma ordenação do menor para o maior, do pior para o melhor. Bom, e testando uma hipótese, a gente tem a nossa pergunta, a gente vai construir a nossa hipótese, a gente vai identificar dados de interesse, pegar as variáveis que nos ajudam a testar uma hipótese, mas a gente pode testar uma hipótese de formas diferentes. Essa forma como eu descrevi até agora é típica de uma pesquisa correlacional, que é o que vocês vão fazer aqui nessa disciplina, que é aquela pesquisa em que a gente simplesmente observa o que já aconteceu ou o que está acontecendo, né? Resultado de um levantamento que foi feito num determinado ano. Eu não estou manipulando nada. É diferente de uma pesquisa experimental, que a gente está escutando bastante ouvir na TV, quando eles fazem testes de vacina, testes de remédio para a Covid. Esse tipo de pesquisa, ele é experimental porque ele manipula algum aspecto do ambiente e observa o efeito que isso tem sobre a variável de interesse. Se eu estou testando, fazendo uma pesquisa sobre uma vacina,
Eu vou pegar um grupo e eu vou dar a vacina. Vou pegar outro grupo e eu vou dar um placebo. Eu estou manipulando essas observações. Para um, eu estou dando vacina, para outro, eu estou dando placebo. E eu tenho um nível de controle. Aqui um exemplo que eu achei bem engraçado, né, que eu vi uma vez numa revista. Médicos gêmeos cobaias comparam o efeito de porre com o consumo social de álcool. Então, gêmeos, né, irmãos idênticos, durante um mês, um irmão bebia uma tacinha de vinho todo dia e o outro pegava tudo que o irmão bebeu de álcool, mas bebia tudo num dia só e tomava um porre só nos sábados, e aí eles avaliaram quais eram os efeitos disso no organismo de cada um. É claro que a amostra era muito pequena, né? São só 2 irmãos, então não é uma pesquisa com uma significância estatística, mas segue bem essa ideia de nível de controle. O nível de controle estava no fato que eram 2 pessoas que tinham o mesmo DNA, e uma era tratada de uma forma e a outra era tratada de outra forma, e aí eles tiravam conclusões desse experimento. Então, é essa a essência da pesquisa experimental. Tem esse nível de controle, você manipula uma variável que a gente vai chamar de independente, guarde isso, variável independente, ali no caso era o álcool, né? A forma de consumir o álcool. Então, vai se manipular a variável independente para ver o efeito sobre a outra variável, que é a dependente, no caso ali, as condições de saúde dos irmãos envolvidos no experimento. Então, o pesquisador vai designar a variável independente, né, a vacina, o efeito da vacina, a um grupo de pessoas, que é chamado grupo experimental, e retira do outro grupo de pessoas, que vai receber só um placebo, que é chamado grupo de controle. Então, a ideia é que você não tenha diferença entre esses 2 grupos, é claro que isso é impossível, e por isso eles pegam uma amostra grande e pessoas escolhidas aleatoriamente. A pesquisa correlacional, que é o que a gente vai fazer aqui nessa disciplina, ou pesquisa um corte transversal, nós pesquisadores não vamos interferir nos fenômenos em estudo. A gente vai simplesmente observar a co-ocorrência de variáveis em um momento específico. Vamos simplesmente observar se áreas mais pobres, né, têm níveis mais altos de violência. Vamos observar se, outra pergunta, se os níveis, a qualidade da infraestrutura está relacionada à cor da população residente. Então, a gente vai observar a co-ocorrência de variáveis em um momento específico. Então, essas são pesquisas baseadas em levantamentos do tipo survey, tipo censo demográfico, né? Então, questionários. E isso quer dizer que são pesquisas que são retrospectivas, ou seja, as variáveis independentes, o efeito das variáveis independentes sobre as variáveis dependentes são registradas depois que já aconteceu, a gente não vai interferir em nada, não tem controle rígido dos experimentos, as variáveis não são manipuladas, os indivíduos não são escolhidos, designados para grupos de maneiras aleatórias, ou seja, não estamos fazendo um experimento nesse tipo de pesquisa correlacional, né? A vantagem dela, né? A vantagem da pesquisa correlacional em relação à pesquisa experimental é que pode investigar um número muito maior de variáveis independentes em relação à variável dependente. Como a gente não tem que manipular nada, a gente pode ter um número muito maior de observações, então é muito mais provável que a gente consiga generalizar os resultados, diferente do caso lá dos 2 irmãos, não dá para generalizar o resultado do que eles fizeram, porque N igual a 2, observação igual a 2, né? Então, diferente quando a gente trabalha com dados de um censo, que cobrem praticamente toda a população brasileira, é mais fácil da gente generalizar as nossas conclusões. E como a gente não faz nenhum tipo, a gente não está interferindo nos fenômenos em estudo, a gente está simplesmente observando a co-ocorrência de variáveis, isso significa que a gente não vai estabelecer uma relação de causa e efeito nos nossos experimentos, nas nossas conclusões. Então, a nossa pesquisa, os resultados que a gente obtiver,
não dizem respeito a causa e efeito. E guardem isso, tá aqui em vermelho, porque é algo que eu vou ficar repetindo o curso inteiro. Se eu faço uma mensuração, né, de que a pobreza, né, níveis de pobreza, bairros mais pobres, estão relacionados a taxas mais altas de violência, eu posso falar que existe uma relação entre essas duas variáveis, mas eu não estou falando que uma variável cause a outra. Eu não estou falando que é o fato de ser pobre que causa mais violência. Também não estou falando que é a violência que causa a pobreza. A gente não vai estabelecer uma relação de causa e efeito nas nossas pesquisas. Simplesmente vamos observar a co-ocorrência dessas variáveis, a relação entre essas variáveis. Deixa alguém entrar. Então, a gente só vai afirmar que essas variáveis co-ocorrem de certa maneira, sem causa e efeito. Quem chegar aqui falando de causa e efeito, pode parar. Lembrem da primeira aula, a gente não vai estabelecer relação de causa e efeito nas nossas pesquisas aqui. Um exemplo, uma pesquisa que avalia a percepção de insegurança, né? Um pesquisador descobriu que pessoas em bairros com menor investimento em segurança tendem a ser mais temerosos, têm uma maior percepção de insegurança, certo? Só que acontece que a gente não manipulou, esse pesquisador não manipulou o investimento em segurança. Então, ele não pode chegar à conclusão que são os investimentos em segurança que estão alterando a percepção de segurança. Podem ter inúmeras outras alternativas, muitas outras explicações, né? Que podem explicar essa percepção de insegurança, né? O número de ocorrências, que pode ter a ver com investimento em seguranças, mas eu não vou dizer que é isso que está causando essa percepção de insegurança, certo? Bom, vamos lá. Eu falei das hipóteses, dos dados, da identificação de variáveis, do tipo de pesquisa, como a gente vai testar essas teorias, essas hipóteses. E o foco desse curso é justamente essa parte de análise de dados, de análise exploratória, gráfica, espacial, de construção de modelos. Esse é o foco desse curso, embora a gente passe por todo esse processo para finalmente, né, exercitar o conteúdo, né, da ementa, digamos, desse curso. Então, esse curso, né, ele trata de análise exploratória de dados e da construção, utilização de modelos. E aí vem a pergunta, mas o que são modelos? Certo? Modelos são muitas coisas, né? Eu posso dizer que um mapa é um modelo, eu posso dizer que uma equação é um modelo, que uma maquete, que um diagrama, assim, esse aviãozinho é um modelo. Um modelo, ele é uma representação simplificada, né? De um objeto, de uma estrutura, de uma ideia, de um sistema. Agora, o que é muito importante é que essa representação simplificada, ela atende a algum propósito, certo? Os modelos, eles vão ser menores, menos detalhados, menos complexos, ou tudo isso junto, mas é importante que eles atendam a algum propósito. Então, no nosso exemplo, nossa pesquisa aqui, a gente vai ter uma pergunta, a gente vai ter uma hipótese, e esse modelo, que vai ter uma carinha assim, de equação, ele vai servir a um propósito, que é responder essa pergunta. E modelo, então, é sempre, sempre, sempre uma visão reduzida. Ele nunca traz toda a complexidade do fenômeno, do processo, enfim, ele é reduzido. Eu adoro essa tirinha da Mafalda, eu sempre trago ela, porque tá ela aqui com o ursinho dela, vendo o globo terrestre, falando, olha esse mundo, tá vendo? Sabe por que esse mundo é bonito? Porque ele é um modelo reduzido, o original é um desastre. Então, esse mundinho aqui, ele é uma forma de representação feita para um determinado propósito, mas ele não é um mundo, ele é uma representação do mundo. Então, os modelos, eles vão nos auxiliar na representação
e com isso nos auxilia a compreender alguns aspectos do mundo real. E é disso que se trata esse curso. Esse curso, ele trata de modelos, ou seja, simplificações da realidade, baseadas em métodos estatísticos, que são ferramentas super importantes para análise de dados, para que vocês possam subsidiar processos de tomada de decisão, certo? E aí vem essa cara, né? Eu não estou vendo a carinha de vocês, é muito chato essa coisa de dar aula para telinha, de não ver a carinha de vocês presencialmente, mas eu lembro, uma das primeiras vezes que eu dei esse curso, eu vi a cara dos alunos e ficava assim, oh, meu Deus, aí um não aguentou e falou, professora, vou embora, eu vou trancar esse curso. Eu não quero saber de modelo estatístico, não quero saber de nada disso. Eu falei, calma, gente, calma, pode parar, não precisa trancar ainda, né? Eu quero dizer para vocês que vocês já estão acostumados a lidar com modelos, e inclusive modelos estatísticos. Não é uma novidade na vida de vocês. Não é uma novidade na vida de vocês. E eu vou dar um exemplo bem simples, bem cotidiano de um modelo estatístico que vocês estão careca de ver, de trabalhar e que não assusta ninguém. É a média. Todo mundo aqui já tirou uma média, todo mundo aqui sabe fazer uma média. E a média, ela é um modelo estatístico. Se eu der um exemplo para vocês aqui, a média do número de habitantes por domicílios. Esse modelo, a média, ele nos ajuda a representar de forma simplificada, a modelar um aspecto particular da realidade, que é a densidade domiciliar. Então, vamos dizer que eu tenho uma amostra de 5 domicílios, né? Cada um tem um habitante, outro tem 2, outro tem 3, outro tem 4. Em média, eu vou ter 2,6 habitantes por domicílio. Isso é um modelo. Eu estou representando de forma mais simplificada o fato dessas 5 domicílios aqui, um tem 1, outro tem 2, outro tem 3, outro tem 3, outro tem 4. Eu simplifico isso. Eu represento isso de forma mais simplificada, né? E aqui eu dou o exemplo do censo, né? Se a gente pega os censos de 80, 91, 2000, 2010 e observa a média de residentes por domicílios, que foi isso que eu fiz com uma amostra de 5 domicílios, mas que aqui são com todos os domicílios do Brasil, se a gente pega a média dos residentes por domicílios no Brasil, a gente vê que em 1980 era de 4,63 e que em 2010 passou a ser 3,31. E o que a gente conclui desse movimento aqui, né? Que era 4,6, passou para 4,1, 4,2, passou para 3,8, agora 3,3. O que a gente conclui? Que o número de residentes por domicílios está diminuindo, certo? Que os nossos domicílios agora não, né? Em 2010, já faz 10 anos, né? Tem muito menos residentes, tem menos residentes do que tinha em 1980. Então, a gente está entendendo algo que está acontecendo no Brasil, como estão esses arranjos familiares, as pessoas tendo menos filhos, morando mais sozinhos. Através desse simples modelo, a gente consegue ver isso. Agora, se vocês me dessem os microdados de todo mundo do Brasil em 80, 91, 2000, 2010, aquele mundo de dado, eu não ia conseguir concluir nada disso. Eu só consegui concluir alguma coisa porque eu modelei o número de residentes por domicílio através de uma média, certo? Eu simplifiquei esse fenômeno através de um modelo que é a média. Então, se a gente pegar os dados do censo de 2010, a gente tem 3,31 habitantes por domicílio. Aí vocês vão me dizer, mas professora, é impossível ter 3,31 habitantes por domicílio. Você não tem 3 pessoas e 1/3, né? Porque essa média, de fato, ela é um valor hipotético. Ela é um modelo criado para resumir os nossos dados, que a gente não ia dar conta de interpretar se a gente olhasse aquele mundaréu de dados que tem no censo demográfico. Certo? E agora, eu vou dar um super spoiler para vocês, um exemplo de pesquisa que eu fiz há uns aninhos atrás, que usa as técnicas que vocês vão aprender ao longo desse curso. Então, é um super spoiler da disciplina, né? Então, nessa pesquisa, uma pesquisa bem simples que a gente fez com uns colegas demógrafos, eles estavam preocupados com o seguinte, eles vieram conversar comigo sobre o seguinte:
Existe uma série de teorias neomalthusianas, lembram do Malthus que a gente estuda na escola? Que fala, a população está crescendo e com isso aumenta a pressão sobre os recursos naturais. Qual é o problema dessas teorias que os demógrafos chamam de neomalthusianas, né, que associa o aumento do consumo de recursos naturais ao crescimento populacional? Tem um problema essa teoria, porque agora a gente já não tem mais o mesmo crescimento populacional do passado, certo? A gente pode dizer que o nosso crescimento do nosso país, por exemplo, está indo rumo a uma estabilidade. Então, significa que a gente não tem que se preocupar mais com o consumo de recursos naturais, porque a gente não vai ter mais aquele crescimento populacional que a gente tinha antigamente? Nada disso. Então, o que esses colegas queriam avaliar, queriam mostrar, é que a questão do consumo de recursos naturais tem muito a ver com os padrões de consumo, com como a gente interage com esses recursos, o quanto a gente consome, certo? Então, a pergunta que tinha nessa pesquisa, que é uma pesquisa relativamente simples, que vocês podem fazer nessa disciplina, é se existia, né, porque era em 2010, uma relação entre o consumo de água nas residências e a renda média dos municípios, né? Será que tem uma relação entre consumo e renda? Será que quando a gente aumenta a renda das pessoas, elas aumentam o consumo na residência delas? Né? Então, o consumo de água tem alguma coisa a ver com esse padrão de consumo, com essa renda a mais do que a simples volume populacional? E se tem alguma coisa a ver esse consumo de água com a renda, como é que eu posso caracterizar essa relação? Aumento de R$1 na renda que está relacionado ao quanto no aumento de consumo de água? Como é que eu posso modelar, né, representar essa relação entre o consumo de água e a renda das pessoas, dos domicílios? Então, para começar, é aquele processo que eu mostrei aqui. Tem uma pergunta, agora eu vou ter que ver quais são os dados e quais são as variáveis que eu vou trabalhar para testar essa pergunta. E nesse trabalho a gente escolheu a variável de consumo de água per capita no município, né? Então, isso aí foi extraída do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, com a renda per capita dos municípios extraída do Censo Demográfico IBGE 2010. E a primeira coisa, que eu nem dou muitos detalhes disso, a gente vai fazer isso muito mais na disciplina, é olhar para essas variáveis. Mapear, como é que está o consumo de água aqui? Olha, tem bastante, essa área aqui consome bem mais, né? São Paulo, norte do Paraná, olha aqui. E a renda? A renda já está parecido, mas está um pouquinho diferente. Então, a gente começa a namorar os dados, certo? E compara. Como é que se eu fizer um gráfico de consumo de água com renda, o que eu vou ter? Isso aqui é um gráfico bem simples que dá para fazer no Excel. Aliás, foi feito no Excel esse gráfico, né? Que você plota a renda per capita municipal com o consumo de água per capita municipal e vê, parece que tem uma tendência aqui. À medida que eu aumento a renda, os municípios com renda maior, eles tendem a ter um consumo de água mais elevado. Claro que tem uns outliers aqui, uns valores atípicos. E eu posso resumir, modelar essa nuvem de pontos aqui, né? Eu quero modelá-la, eu quero simplificá-la, eu quero extrair alguma informação dessa nuvem de pontos. Eu posso modelar isso através de uma reta, tá vendo? É essa reta aqui. Que isso é um modelo de regressão linear. Então, esse nome, modelo de regressão linear, não sei o que, parece um nome difícil, nada mais é do que uma equação da reta. Então, a gente vai passar boa parte do curso estimando uma equação da reta. Olha que coisa boba, né? Uma equação da reta em que eu digo que o consumo tem relação com a renda e estimo parâmetros que me indicam como se dá essa relação. Quando eu aumento R$1 nessa renda, quanto que eu aumento ou diminuo desse consumo? Eu tenho que estimar esse parâmetro aqui, certo?
E é isso, o trabalho poderia parar aqui, tentando estabelecer simplesmente essa relação entre consumo e renda, mas aí seria um curso de estatística muito comum, que não é o caso desse curso aqui, porque é um curso de estatística para planejadores territoriais, para aqueles planejadores que olham para o espaço. Então, eles vão ter uma outra pergunta, que é, mas será que essa relação entre consumo de água e renda, será que ela é a mesma em todo o país? Será que o Brasil todo consome, quando aumenta R$1 de renda, aumenta, acho que isso aqui é 4,1 ml, é que isso aqui está em metros cúbicos, eu tenho que converter para ml para a gente entender. Aumenta 41 ml ou 4,1 ml? Será que isso é para o Brasil inteiro? O Brasil inteiro funciona assim? Não, né, gente? Imagino que não. A gente parte da hipótese que não. Vamos ver se não. Por quê? Porque o espaço importa, né? É muito provável, né, isso é uma hipótese, de que essa relação entre consumo de água e renda se dê de uma forma no Nordeste que é diferente da forma como se dá no Sul. E é isso que a gente testa aqui, e é isso que vocês vão aprender a testar. Através de outras técnicas, que são técnicas de regressão espacial, e que a gente vai ver que aqueles parâmetros, eles podem, os parâmetros que a gente estima para aquela equação da reta, eles podem variar em diferentes partes do país. Aqui, por exemplo, eu não espero que vocês entendam tudo que eu estou mostrando, porque senão eu não precisava ministrar esse curso, o curso estava dado. Hoje eu estou contando, eu estou dando spoiler do que vai ser esse curso, né? Então, eu estou mostrando aqui nesse mapa que lá no sul, os coeficientes que acompanham a renda são mais baixinhos. Em alguns casos, eles não são nem significativos, mais baixinhos do que esses aqui, nessas porções da região do Nordeste. E o que a gente identificou nessa análise, que os menores coeficientes estimados para a variável renda, eles estavam em municípios do estado do Rio Grande do Sul, e os maiores estavam em estados do Alagoas. E aí, uma das conclusões, por exemplo, a gente pegou a região do município de Traipu, em Alagoas, que tinha o maior coeficiente estimado, né, associado à variável renda, que a gente podia concluir, esse coeficiente nos dizia que o aumento de R$1 na renda per capita da população está associado ao incremento do consumo de água de 100 ml por dia por habitante. Eu não estou fazendo uma relação causal. Eu não estou dizendo que se a gente aumentar a renda per capita de Traipu em R$1, que automaticamente vão consumir mais 100 ml. Lembre-se que a gente não pode estabelecer uma relação de causa e efeito. O que eu estou falando aqui é que nessa região do município de Traipu, o que a gente observa é que aqueles municípios que têm renda maior têm consumo de água maior, né? Existe uma covariância, né? Uma relação entre essas variáveis, a gente pode descrever a relação entre essas variáveis, e nessa descrição, o que a gente observa é que R$1 a mais na renda está relacionado a um consumo de 100 ml a mais por dia por habitante. Diferente lá do Rio Grande do Sul, do município, da região que circunda o município de Floriano Peixoto, no Rio Grande do Sul, que apresentou um dos menores coeficientes significativos. Teve área que o coeficiente nem foi significativo, do Rio Grande do Sul, que significa que não achou nenhuma relação significativa entre água e renda, mas aqui o menor coeficiente significativo indicou que um aumento de R$1 na renda estaria relacionado ao aumento do consumo de 10 ml por dia por habitantes. Esse é o que o modelo nos revela. Agora, lembra que aqui do nosso processo de pesquisa, depois que a gente analisa, a gente pode acabar com mais perguntas do que tinha antes. Então, aqui, que hipóteses eu posso ter a partir desses resultados? Que interpretações eu poderia, né, gerar a partir desse resultado? Isso aqui foi o que a gente escreveu na época, né? Que, de maneira geral, as regiões apresentadas como aquelas onde a elevação da renda
está associada a um maior incremento no consumo, né, que são aquelas áreas mais escuras do mapa, né? Aqui o incremento da renda está associado ao incremento do consumo, essas áreas mais vermelhas, né, tendem a coincidir com as áreas onde o aumento do poder de consumo, aquele aumento do poder de consumo da primeira década dos anos 2000, que acompanhou um processo de estabilização econômica, crescimento econômico, ampliação dos processos redistributivos. Então, essas áreas em vermelho tendem a coincidir com áreas onde o aumento do poder de consumo apresentou os maiores impactos na redução da pobreza e extrema pobreza do país, certo? São as áreas da região Nordeste, por exemplo, né? São regiões onde a redução da pobreza ampliou de maneira expressiva o acesso a recursos básicos para a manutenção de vida dessa população, entre eles a água potável, né? Então, são hipóteses, são conjecturas que a gente foi construindo reflexões a partir dos resultados. Já em regiões como a região sul, que é caracterizada por níveis mais elevados de renda, um aumento na renda da população tende a gerar um impacto menor no aumento do consumo de bens essenciais, como a água, e provavelmente maior no consumo de bens de outras naturezas, né? Não tão básicos quanto o acesso à água, o consumo de água. Então, essas foram as conjecturas, as novas perguntas, né? Novas interpretações que nós tivemos, reflexões a partir dos resultados desse modelo, né? E agora, primeiro eu quero saber se todo mundo está aí. Deixa eu olhar para as carinhas de vocês. Tá todo mundo aí? Sim. Sim, ótimo. Agora eu quero fazer uma dinâmica com vocês, certo? Eu quero, Karine, ótimo. Eu quero que vocês entrem em www. Eu quero ver o que vocês gostariam de pesquisar e também conhecer um pouquinho da nossa turma, né? Quem são vocês? Que curso? Então, eu quero que vocês entrem em www.menti.com e digitem este código aqui, né? Que é 6184877. E eu já vou botar ele de novo aqui. Então, entrem aqui, www.mente.com e entrem com o código 6312588 e respondam a primeira pergunta, porque eu estou curiosa, essa turma está cheia. Eu quero saber qual é o curso de vocês, se é o BPT, Políticas Públicas, Economia, EAL, muito bem, EAL já representada, se é o BCH ou outro pós-BCH, se é BCT ou outro pós-BCT. Planejamento territorial é esperado, porque é obrigatório para vocês, né, pessoal do planejamento. O curso foi pensado para planejamento territorial, mas isso não quer dizer que a gente não possa trazer problemas relacionados às outras disciplinas, embora eu acho que esteja tudo relacionado, né. Que legal, políticas públicas, economia, engenharia ambiental urbana, 3 da engenharia ambiental urbana, muito legal, né? BCT, outro BCT, já temos planejamento, nossa, planejamento territorial 13, que legal, muito bom. Já 24 já responderam, eu acho que é mais ou menos isso, né? Temos quantos na sala? Bom, depois eu vejo. 25, 14, legal, ótimo. Então, 14, então, sim, é um curso, a nossa turminha tem, sim, uma maioria do planejamento territorial, mas tem pelo menos 6, né, do BCT ou pós-BCT, que é o pessoal da Engenharia Ambiental Urbana 3, pessoal de BCT ou outro pós-BCT 3, Economia 3, legal ver economistas aqui, e Políticas Públicas 2, também bem legal, os alunos de Política Pública até costumam estar mais presentes nesse curso, mais do que 2. Ótimo, pessoal. Agora, vamos para a segunda pergunta. Brainstorm total, tá? Qual tema que vocês gostariam de pesquisar? Sim. O que vier na cabeça, uma questão ambiental, racial, violência, desigualdade de gênero, enfim.
Mobilidade urbana, legal. Espera aí que tem alguém me chamando aqui. Permitir. Educação, saúde. A mobilidade urbana está crescendo. Desigualdade social. Habitação. Transparência. Exclusão social. Ai, que bonito, gente. Habitação crescendo, saúde crescendo. Desigualdade social crescendo. E tem desigualdade pequenininha, então desigualdade é uma questão importante. Habitação, grandão. Habitação e mobilidade urbana. Desigualdade de gênero, é bem legal. Já teve trabalhos bem legais de desigualdade de gênero nessa disciplina. Desmatamento. Crise climática, exclusão social. Precarização do trabalho. Que lindo, gente. Que nuvem linda que vocês estão fazendo. Desigualdade social despontando. Mobilidade urbana, desigualdade de gênero, habitação, desigualdade social, mobilidade urbana. População indígena, Covid, território, legal. Em geoprocessamento a gente trabalhou bastante com Covid. Crédito público, reciclagem, cada tema bacana. Avanço da fronteira agrícola. Desenvolvimento local, riscos. Segregação. Ah, sabe que eu sou professora da segregação, né? Adoro. Boa parte da minha pesquisa é de segregação. Habitação, tem até aqui pequenininho. Segurança hídrica. Desmatamento, aparece 2 vezes aqui. Resíduos. Muito linda essa nuvem que vocês estão fazendo. O que mais? Acesso à saúde pública, saúde aparece bastante, seja pequenininho, seja maior. Renda, questão de renda, trabalho. Covid de novo. Fogo no parquinho, ótimo. População. Habitação aparece grande e pequeno. Escolha do curso na UFBC. Renda média. Fora Bolsonaro. Muito bom, gente. Saúde mental, sim. Quarentena e saúde mental é um tema super importante. População indígena. Muito bacana, pessoal. Estou gostando. Educação ambiental, habitação, desmatamento crescendo. E desigualdade social, lindo, no centro da nuvem de vocês. Estou gostando. Muito bacana. Nossa, já tem aí 62 palavras. Também eu deixei vocês colocarem até... que eu não quis que ficasse uma nuvem, né? Minguadinha, então é isso mesmo. Então tá bom, gente. Agora, podemos encerrar. Muito bem. Gostei, eu vou mandar essa nuvem para todos vocês, para a gente lembrar. Depressão, tá certo, saúde mental, temas bem sérios e importantes, alcoolismo. Legal, temas relacionados à saúde, bem importante, vamos procurar dados em relação a isso. Muito bom. Ótimo. Tá, gente, parabéns, gostei muito da nuvem de vocês. E agora, eu gostaria de apresentar para vocês... Bom, primeiro, dar uma pausa, no sentido de saber se vocês têm alguma pergunta sobre o que eu falei. Eu não pude acompanhar o chat, tá? Incêndio na floresta. Dados espaciais são especiais, verdade. Alguma dúvida, pessoal? Posso passar para a parte que eu apresento o Moodle e mais detalhes da disciplina? Tudo bem? Então tá. Como eu falei, a gente tem novidades, né? E um deles é o nosso AVA. Então, eu gostaria de apresentar para vocês... Ih, eu achei que eu já tinha... Tá aqui.
o Moodle da disciplina. Vocês já devem, alguns de vocês, eu vi que já exploraram, né? O Moodle, eu tentei organizar de uma forma que fosse organizado, que vocês soubessem exatamente o que vocês têm que fazer. Então, aqui tem um primeiro módulo, uma primeira pastinha, digamos, de boas-vindas. Opa, deixa eu dar o login, que já deu. Que explicam tudo isso que eu falei, tudo isso não, parte do que eu falei, né, o objetivo da disciplina, que eu já apresentei. E eu queria falar um pouquinho agora sobre o desenho dessa disciplina, né? Claro, uma disciplina é um curso virtual, que vai ter atividades que vocês vão ter que fazer, algumas ao longo de todo o curso, que é o caso da pesquisa, e as atividades propostas, elas vão abrir toda quarta-feira, após uma aula síncrona como essa, e vão ficar disponíveis por uma semana, né? Então, eu peço que vocês organizem o tempo de vocês, o tempo de dedicação, para fazer a entrega dentro desse prazo, certo? E, então, aqui tem um cronograma que vocês vão ver com mais detalhes, mas a ideia é que a gente tenha essas aulas mais teóricas, somente uma vez por semana, né, semanalmente, às quartas-feiras, às 7 da noite. Elas vão ser gravadas, vão ser disponibilizadas, mas eu quero aproveitar esses momentos síncronos com vocês. Então, reservem para estar online comigo, né, com a equipe desse curso, no horário de aula, que são as quartas-feiras, das 7 às 9, e sextas-feiras, das 9 às 23. Em geral, nas sextas-feiras, nós vamos fazer dinâmicas de orientação, que vocês trabalhem em grupo, tirem suas dúvidas, mesmo que seja assim, vamos fazer o trabalho prático que a professora pediu juntos, e aí vocês tiram a dúvida entre si, e eu vou passar nos grupos para saber se vocês têm alguma dificuldade. Então, a ideia é que a gente esteja conectado, né, no horário da aula. Quarta-feira, geralmente algo mais expositivo, como hoje, né, das 7 às 9, e nas sextas, das 9 às 11, aí é algo mais dinâmico, vocês fiquem trabalhando em grupo, e eu visite os grupos, certo? Mas também é importante, aí a professora tem que ser bem direta já na primeira aula, né? Que o tempo de estudo individual da disciplina, ele é de 4 horas, pensando no nosso TPI da disciplina. Então, além desses horários, e sexta-feira eu vou deixar para vocês trabalharem, e eu vou ficar visitando os grupos, digamos assim, mas além desses horários, reservem um período adicional para se dedicar à disciplina. Aqui tem o plano de ensino, olhem com carinho, depois detalhado, o mapa de atividades, agora os professores vão apresentar os mapas de atividades para vocês. E tem o cronograma detalhado, por exemplo, hoje a gente tem essa aula teórica síncrona, né, de apresentação do curso, e eu deixo para vocês uma prática assíncrona, que é um roteiro de introdução ao software RStudio, e na próxima aula, que é sexta-feira, a gente vai discutir os temas de pesquisa. E a gente vai ter aí 2 formas de discussão. A primeira delas, assíncrona, eu gostaria que vocês já começassem agora, depois desse momento, em que vocês se apresentem e escrevam quais são os temas de interesse de vocês, da pesquisa de vocês. E na sexta-feira, a gente vai fazer um happy hour virtual, eu espero que vocês gostem. Vai ser num beer garden virtual, não me deixem tomando cerveja sozinha virtualmente, tá? Então, espero vocês na sexta-feira. A avaliação, quem me conhece, quem já fez curso comigo, já fez geoprocessamento, sabe que a avaliação comigo não tem surpresa, certo? Eu avalio todo o processo e eu gosto de acompanhar os alunos, né? E essa avaliação, ela vai ser tanto individual quanto coletivo, 50% individual, 50% coletivo. A individual vai ser, eu diria que até pouco em relação aos anos anteriores. Vão ser atividades que vão ser realizadas e entregues a cada semana via Moodle, mas elas têm um peso maior nesse início e depois a gente já converte as coisas mais para o trabalho em grupo, né? E o trabalho em grupo é que vocês vão explorar um problema de pesquisa utilizando os métodos e técnicas apresentados no curso, e aí também corresponde a 50% conceito final.
E de que é composta essa nota? Da participação dos atendimentos, e eles podem ser síncronos no horário de aula, que é o que eu acho mais bacana, se quem tiver condições, ou assíncrono, não pôde vir, minha internet caiu, faltou luz, aconteceu qualquer coisa, tem e-mail, tem fórum, vocês podem me contactar, isso também é participação, ela não precisa ser só no momento síncrono, né? A gente vai ter na quarta semana, vocês precisam se organizar para apresentar uma proposta de trabalho, então a gente já vai começar hoje a pensar num tema, eu vou começar na sexta-feira a orientar, quero saber, formar os grupos, e aí vamos pensar que dado, que variável, eu quero que vocês apresentem isso na quarta semana do curso. Vai ter um trabalho final escrito e um seminário de apresentação do trabalho final. E se acontecer que o grupo não puder participar desse seminário, desse encontro síncrono, vocês podem, ninguém vai, nem pode, né, na resolução da UFABC, ninguém pode ser punido por não estar presente no momento síncrono, embora ele seja muito bacana, mas se acontecer alguma coisa, não puder, a internet não estiver boa, pode submeter um vídeo, ou pode marcar outro horário, né? Questões super importantes para o curso dar certo, né? Então, é um curso que tem um protagonismo de vocês muito grande, a gente precisa de vocês para que o curso funcione, e nisso é importante que vocês organizem o tempo de estudo de vocês, se planejando toda semana. É super importante, é fundamental que vocês não acumulem conteúdos e tarefas, porque nesse curso, o conteúdo de uma semana é a base para você entender a próxima semana. Em geoprocessamento, quem estava fazendo curso comigo, às vezes, tirando as primeiras semanas, os tópicos eles poderiam mudar de ordem, poderia estudar em paralelo, não é o caso desse curso, né? A semana anterior, o conteúdo é chave para você entender o conteúdo da próxima semana. Então, não pode acumular conteúdo e tarefa, senão perde o bonde, não vai conseguir acompanhar a disciplina, né? Então, vocês vão ter que aprimorar a autonomia, o senso de responsabilidade. Estamos aqui para ajudar, então interajam comigo, conversem comigo, mandem mensagem para mim, converse comigo, com o Luiz Felipe, com o Danilo, com o Diego, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para orientar, se estou com problema nos dados, o Diego é fera nos dados, tudo que for relacionado a dados espaciais, o Diego é super fera, o Diego pode ajudar, o Danilo pode ajudar, o Danilo é fera, eu posso ajudar, o Luiz Felipe pode ajudar, tudo que for de R, o Luiz Felipe é o mago do R, né, do software que a gente vai usar. Então, pode escrever suas dúvidas, sugestões no fórum, nos canais de mensagem. O legal de escrever as dúvidas e sugestões no fórum é que todo mundo vê. Às vezes, a dúvida de um contempla outro também, né? É mais bacana do que o tete-a-tete de mensagens individuais. Então, se a dúvida pode interessar outras pessoas. E também é bem importante vocês registrarem o que vocês estão aprendendo em algum lugar para vocês consolidarem o aprendizado. Seja aplicativo de nota, arquivo de plataforma de armazenamento em nuvem, Google Drive, ou o meu super predileto, porque eu sou old school, né? O bom e o velho caderninho. Coisa delícia você anotar, né? Fazer as anotações, os conteúdos no seu caderninho. Maravilha. Isso é super importante, né? Então, aqui eu dei sugestão a um termo de compromisso, postei algumas referências, deixei aqui o fórum que vocês podem conversar. Achei uma pesquisa interessante, que é correlacional, posta aqui para compartilhar com os colegas. Tem uma dúvida que pode ser a dúvida dos colegas, postem aqui no fórum, certo? E eu deixei aberto todas as semanas para vocês saberem o que vem pela frente, né? Às vezes eu tenho mais tempo essa semana e eu posso querer fazer a prática da semana 2 e 3, adiantar, né? Já querer estudar na frente, mas não precisa. Foquem na semana de vocês, que já tá bom demais, é o que vocês têm que fazer. Então, eu sempre vou deixar aqui informações sobre a aula que abre a semana, né? O horário, o link do Google Meet, que vai ser sempre o mesmo. A leitura, aqui eu deixei o capítulo que tem o conteúdo dessas 3 primeiras semanas de disciplina. Eu uso muito como referência esse livro, Descobrindo a Estatística, usando o SPSS, que tem uma versão em inglês, Descobrindo a Estatística, usando o R, do mesmo autor.
Eu vou deixar aqui o vídeo para a aula e vou deixar aqui os slides da aula. Então, eu vou deixar sempre organizado. A aula teórica, os slides da aula teórica, o vídeo da aula teórica. Nos 3 primeiras semanas que são de nivelamento, eu deixei um questionário super simples, só com questões de coisas que eu falei na aula. É mais assim, tipo, você estava na aula, que vai perguntar coisas como a diferença entre pesquisa experimental e correlacional. Perguntar coisas que eu acabei de falar. Então, é até bom vocês já responderem logo. É mais para consolidar, para vocês lembrarem daquilo que eu acabei de falar. Então, nas 3 primeiras aulas tem questionários básicos para vocês lembrarem o que foi dito na aula teórica. Além disso, a semana vai ter uma prática, né, que nessa semana é bem exploratória, na verdade ela é bem inicial, vai explicar o que é o software R, vai ter um roteirinho que explica o que é o software R, como se cria um script no software R, vejam que as imagens são animadas, é um roteiro que está bem bacana, define, pede para vocês, perdão, não é nada disso. É aqui, tô achando bem avançado, que a primeira semana é mais simples que a semana 2. Na verdade, explica o que é o R e instala o R e explica conceitos bem básicos do R. O que são objetos, o que são funções, como é que se lida com operadores matemáticos, lógicos, como buscar ajudas. Novamente, vou repetir. O R não é aquele software que é clique, 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 com uma interface como o Excel. Ele é durinho, e pode assustar alguns de vocês que não curtem essas coisas. Mas não se apavorem, eu falei, a ideia não é cobrar R de vocês. Tudo que vocês fizerem, vocês vão fazer em equipe, mesmo que seja atividade individual, vocês podem fazer junto com a equipe, podem e devem fazer junto com a equipe de vocês, podem e devem pedir ajuda para mim, para o Luiz Felipe, para o Diego, para o Danilo, certo? E a gente vai dar os scripts prontos. Então, não é nada que vocês tenham que aprender a programar em R, não é um curso de R, não é o meu objetivo que vocês saiam daqui os mestres em R, mas se saírem, vai ser muito bom para vocês. Tá? Mas não é isso que eu vou cobrar, não é isso que eu vou avaliar. Tá, então, depois dessa aula, vocês vão fazer o questionário, quando tiver tempo, vocês vão fazer a prática do R, instalar o R na máquina de vocês. Então, infelizmente, é um curso que precisa de um computador. Esse curso aqui não é um curso que dá para fazer do celular, porque a gente vai ter que lidar com tabela, a gente vai ter que lidar com software. Então, é um curso que demanda um computador, sim. Essa é a parte chata, mas é um curso prático, né? Eu vou querer também que, terminada essa aula, vocês venham aqui no fórum, né? Pensem, se já começaram a pensar em alguns temas de pesquisa do interesse de vocês. Então, eu quero que vocês tentem descrever, assim, que pergunta que eu poderia ter, que se tiver só o tema, escreve só o tema. Se tiver já uma pergunta em mente, pensa que tipo de pergunta que me interessa. Será que eu tenho conhecimento de algum dado sobre esse tema que me interessa? É para a gente discutir essas coisas aqui no fórum, né? E o que pode ajudar vocês? Visitar alguns portais de dados. Eu deixei aqui uma lista. Alguns artigos, eu deixei aqui um link para o Google Scholar com artigos que usam essas técnicas que a gente vai ver aqui na aula. Trabalhos da disciplina de anos anteriores, o que os colegas que já fizeram MTI andaram aprontando. Então, tentem botar alguma coisa aqui, mesmo que seja só o tema, o que tem em mente. E a partir dessas ideias e das afinidades, a gente vai começar a ideia que a gente defina os grupos de trabalho ainda nessa semana, na sexta-feira. Então, se você já tiver um grupo, já tiver um colega que você conhece, tem afinidade, já deixa registrado aqui no fórum também. Eu e o outro colega estamos pensando nesse tema. E, além dessa discussão que é assíncrona, né, eu também quero, né, conto com a presença de vocês para a gente conversar sobre os nossos interesses de pesquisa em um happy hour virtual, né, que está aqui o link, e eu também deixei aqui, então ninguém pode dizer que não está bem informado. A gente tem um encontro marcado, um happy hour virtual, sexta-feira, às 9 horas,
num Beer Garden, que é uma ferramenta chamada Gather Town. Vou entrar aqui para vocês verem que fofinha que ela é. Se alguém quiser entrar, tiver com o Moodle aberta, pode entrar também. Ela tem uma limitação. Ela é uma ferramenta que cada um de nós é um avatar, certo? A gente pode mudar se a gente quiser. Uma sexta-feira a gente está no Beer Garden, no outro a gente está no ambiente mais sério. A gente pode conversar sobre isso. Mas à medida que os avatares, aqui chegou alguém, à medida que os avatares vão se encontrando, eu quero saber onde o Alan está. Então, eu vou botar aqui locate. Onde você está? Então, eu vou aqui, eu quero encontrar o Alan, tá? Alan. Oi! Agora nós nos encontramos. Ai, meu Deus, deu problema aqui. Deixa eu... algum problema. Mas isso não vai... Isso deve ser... À medida que a gente vai se encontrando... porque tá dando eco. Tá, vamos tirar o áudio. Essas salas de bate-papo virtual... É porque aqui ele tá recebendo minha voz de duas formas, né? Pelo Google Meet e pelo Gather Town, por isso está dando o eco, né? Mas à medida que a gente for se encontrando, vai abrir uma videoconferência. A gente fez um grupinho aqui. Então, com isso, a gente pode ter vários grupinhos paralelos, né? Se eu falar assim, eu não quero mais saber de você, vou para outro grupo. Aí, eu saio aqui e vou me encontrar com outras pessoas, certo? Então, a ideia... é que sexta-feira a gente sim. Cadê você, Alan? Não, me perdoa. Vem aqui. Então, aqui a gente vai sentar, vai tomar nossa cerveja virtual, né? Só virtual, né, gente? A gente pode beber em aula. E vamos conversar. E aqui a gente tem um chat local, eu posso conversar aqui localmente, e tem um chat global, que eu posso falar assim, alguém aí interessado no tema X, né? Aí a gente pode se encontrar. Eu tô. Aí eu vou lá e você pode ir lá se encontrar. E então vamos pensar. Eu também tenho interesse no tema ambiental. Será que a gente pode formar um grupo? Então a ideia da sexta-feira é a gente se conhecer melhor primeiro, né? Bater um papo, aproveitar, porque presencialmente a gente vê as carinhas dos colegas. É mais bacana, assim, que a gente pode tem aquele momento pré-aula, pós-aula, e aqui a ideia é tentar a gente simular um pouquinho, circular entre as mesas, né? A desvantagem, a limitação do Gather é que a gente só pode fazer grupinhos de até 9 pessoas. Então, não dá para conversar, quando a gente quiser conversar todo mundo com todo mundo, nos seminários, por exemplo, a gente vai para o Meet. Agora, nessas aulas mais de discutir com o meu grupo o que eu estou fazendo, o Alan pode estar lá quebrando a cabeça com a atividade, paralelo com o colega que está do lado, também estou quebrando a cabeça, como você resolveu isso? Pode compartilhar a tela aqui. Então, a gente pode ficar vários grupos trabalhando ao mesmo tempo, e eu como professora, o Luiz Felipe, o Diego, o Danilo, a gente vai de mesa em mesa, toma uma cerveja juntos e discute sobre o trabalho de vocês também, né? Tem mais aqui um anônimo. Cadê o Anonymous? Deixa eu achar. Se você quiser localizar alguém, você clica no nome, vai o locate, tem um anônimo aqui longe. Cadê você? Deixa eu ver aqui. Pronto. Chegou. O Alan veio aqui também, já formamos um grupinho. O Alan também chegou. Aí o colega tá com a câmera desligada, mas se tivesse com a câmera ligada, o microfone ligado, se não tivesse esse problema do Meet, que dá essa cacofonia, aí já temos um grupinho, já fazemos uma conversa de 3 aqui, e então a gente pode conversar aqui nessa sombrinha aqui, né, o outro numa mesinha, explorar o ambiente. Então, sexta-feira eu quero que a gente faça, o Alan está curioso, né, que a gente faça essa dinâmica, né, que a gente tente conversar sobre os nossos temas. Tem uma coisa assim, né, que se discute ciência no bar, né, então a gente vai fazer um desses virtual, certo? Então, já posso parar a minha apresentação. Alguma dúvida, pessoal? Eu deveria ter feito um Mentimeter aqui
como vocês se sentem agora? Se é apavorado, animado, com esperança, sem esperança? Porque eu não consigo ver as carinhas de vocês aqui, né? Mas era essa a ideia dessa aula introdutória, né? Apresentar para vocês o que eu espero, né, das pesquisas de vocês, o que é essa pesquisa que eu estou falando, é uma pesquisa correlacional, um exemplo dessa pesquisa, como vai ocorrer essa dinâmica do curso. O Moodle vai ser muito importante, vai estar tudo registrado no Moodle, sigam os roteiros do Moodle. Nós estamos à disposição, eu, Diego, Danilo, Luiz Felipe, para conversar, e temos encontros marcados, né, às quartas-feiras, com essas aulas mais expositivas, e nas sextas-feiras, aulas, digamos, mais práticas, em grupo, dinâmicas, discussões, orientações, tirar dúvidas, não estou conseguindo resolver esses meus dados. Então, é mais essa a ideia das aulas de sexta-feira, com algumas exceções, quando tem algum feriado, aí tem que fazer um rearranjo. Alguma dúvida, pessoal? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. O trabalho final, ele obrigatoriamente tem que ser feito no R? Você tem outro software? Olha, não precisa ser feito no R. Se você tiver acesso a outro software, é que eu descartei o SPSS porque ele é proprietário e ele é caro, muito caro, né? E eu não vou falar, vamos fazer no software pirata, porque não, né? Dá para usar Python. Pode usar Python. Não, professora, é que eu perguntei porque, assim, na engenharia ambiental tem uma disciplina que é muito parecida com essa. Se chama Análise de Sistemas e Modelagem Ambiental. E a gente usa o MATLAB nele. Então, assim, eu tenho um pouco de familiaridade com o MATLAB, apesar dele também ser pago como o SPSS. Mas, assim, quando a professora ela passou no trabalho final, a gente era livre para escolher o software que quisesse. Então, teve gente que usou o MATLAB, teve gente que usou alguns modelos prontos da internet e tal. Aí eu queria saber se realmente precisa usar o R. Eu vou deixar livre. Se eu fosse aluna, eu escolhi o R porque é mais certeza de que os testes estatísticos, sobre os quais eu vou falar na aula, estão disponíveis nos scripts que a gente vai fornecer, porque a gente vai fornecer os scripts prontos, tá? Vocês não vão ter que investigar qual é a função do R. E também porque é uma oportunidade de se familiarizar com o software, que é o software, junto com Python, quem falou Python falou bem, mas que são as linguagens do momento, de quem vai trabalhar com ciência de dados. É sempre aquela questão, R ou Python, né? Então, é aquilo que vai ajudar vocês no mercado. Mas não precisa, tá? Não é obrigatório fazer em R, mas precisa fazer pelo menos os 2 primeiros roteiros que eu peço para a pessoa experimentar. Eu acho que sim, eu vou deixar como obrigatória atividade, porque também não custa, é só seguir o roteiro. Mas, boa pergunta, não precisa. E a gente vai vendo, né, ao longo da orientação. Não é um trabalho que vocês vão fazer sozinhos e vão ter uma surpresa no final da disciplina. É um trabalho que a gente vai construir juntos. Então, a cada sexta-feira, eu quero conversar com vocês, quero saber como está o trabalho, quero saber como estão os dados. Então, é algo que a gente vai construir juntos. E se você, com o MATLAB eu consigo fazer isso, beleza. Eu quero que você entenda as análises estatísticas, interprete bem, consiga responder a pergunta. É esse o objetivo do curso. Tá bom, obrigado. Nada. Mais alguma pergunta? Não? Então, vocês estão liberados. Se não tiver nenhuma outra pergunta, vocês estão liberados para pensar no problema de pesquisa de vocês, né? Usem essa meia horinha de sala de aula para refletir sobre o problema de pesquisa de vocês. Se tiver já inspirado, já coloca alguma coisa no fórum, né? Já pode, com um colega que vocês já conhecem, se quiser já conversar, já alinhar o que vocês podem pesquisar. Começar a ler o roteiro prático. Se estiver super empolgado porque achou muito legal o roteiro prático, pode até ver os roteiros das outras semanas, não tem problema. Então,
Você tem que dar conta daquela caixinha dessa semana, mas se quiser bisbilhotar as próximas semanas, fiquem muito à vontade também. Tá bom? Professora, o tema dessa pesquisa pode ser qualquer um? Tá, boa pergunta. Pode, mas tem que ter dados espaciais envolvidos, entendeu? Porque eu receio que alguns dos temas que foram levantados, a gente não consiga dados espaciais sobre eles, porque a gente vai trabalhar essa questão de como essas relações variam no território, é um conteúdo importante da disciplina. Então, precisa ser dado que tem uma unidade espacial de análise. O que eu quero dizer? A unidade... Coordenada e etc. Por exemplo, cada linha da tabela é algo que eu consigo colocar no mapa, né? Então, pode ser assim, as informações de um município, cada linha na tabela é um município, que aí eu faço o mapa dos municípios. Ou cada linha na tabela é o setor censitário, ou o bairro, que aí eu faço o mapa do bairro do setor censitário, né? Não pode ser algo que tenha poucas observações, por exemplo, por UF. Aí a gente não tem nem 30 observações, não dá para fazer uma análise com significância estatística, assim, bacana. Então, tem que ter esse cuidado. Tá, ok. Eu posso fazer com qualquer dado geoespacial, pode ser fora do Brasil, qualquer lugar, né? Pode. Já teve pesquisa bem legal de conflitos na África. Mas aí tem a dificuldade, a pessoa tem que conhecer os dados fora do Brasil, né? Quando o dado é brasileiro, eu, Diego, Luiz Felipe, o Danilo, a gente consegue ajudar mais, porque são os dados que a gente tem alguma familiaridade. Quando o dado é do exterior, a gente fica meio... Mas já vi colegas que pegaram dados do Japão, de preço de imóveis, e fizeram trabalhos bem legais. Legal, obrigado. Mais alguma outra dúvida? Bom, se vocês tiverem qualquer outra dúvida que ocorra posteriormente, escrevam. Se vocês acharem que é uma dúvida que pode interessar os outros colegas, coloquem no fórum, né? Então, por hoje, a gente encerra esse momento síncrono. Se alguém quiser conversar comigo agora, depois da aula, pode ficar aqui na sala para conversar comigo. Tem uma ideia, professora, será que eu posso fazer isso e isso? Pode ficar aqui, a gente conversa, certo? E os demais, boa noite. Estou bem feliz com que nós estamos de volta, de poder ver a carinha de vocês de novo. E tenho certeza que a gente vai ter uma ótima experiência nesse curso, com pesquisas super interessantes. Estou muito empolgada para ver o que nós vamos conseguir aprontar ao longo desse quadrimestre. Tá bom? Então, boa noite para quem já quiser. Boa noite, professora. Obrigado. Tchau, tchau. Professora.